Oi, gente, sejam bem-vindos. Como eu prometi, agora eu vou contar a partir da minha adolescência, né? Pois então, eu me tornei uma adolescente muito tímida, medrosa. Eu achava que nunca ia ter um garoto que ia gostar de mim, porque eu era feia, eu era pobre, eu não tinha roupas bonitas, eu não podia andar armada, eu não tinha maquiagem, não tinha nada. Era pobre, sabe? Achava mesmo que nunca ninguém ia se aproximar de mim, a não ser pra tirar algum proveito, sabe? Aqueles homens salientes e tudo mais. Namorado mesmo antes do meu esposo, o maior tempo que eu namorei foi 6 meses com um garoto. Eu não conseguia acreditar em ninguém e também eram poucos que se interessavam por mim. Na verdade, eu via muitos era falando do meu defeito, né? Falando da minha orelha e tal. Também tinha muitas adolescentes bonitas, né, gente? O que é que eles iam estar querendo comigo? Na verdade, eu me sentia feia, mas eu era feinha mesmo. Tinha muitas garotas mais interessantes. Então foi assim. Aí em 2006 eu mudei pra cá. Acho que eu já até dei alguns detalhes no outro vídeo, né? Anterior a esse. Que eu mudei pra cá, fui morar com meu irmão. E nessa escola de informática, o meu esposo estudava lá com meu irmão. Tinha assim uma parede, uma janela de vidro na parede que dava de ver a recepção, e às vezes no horário dele eu aparecia lá na recepção para mexer no computador, para estudar também, e ele foi me observando. Eu não percebi. Meu irmão uma vez me falou, eu não dei atenção porque não acreditava que, porque ele era bonito, né? Eu não acreditava que fosse verdade, que ele fosse se interessar por mim, mas era verdade. Teve uma noite que eu saí, depois de uns dias, né? Eu saí para comprar um sorvete. Quando eu tava voltando, tava tendo uma briga, uma briga na rua, gente. Eu parei para dar uma olhadinha. Ele chegou do nada, se apresentando para mim. Oi, tudo bem? Meu nome é Jones. Eu falei meu nome e ele saiu, simplesmente saiu. Aí eu fui e tava indo para casa quando eu olhei para trás, lá vem ele correndo atrás de mim. Chegou, oi, tal, posso te acompanhar até em casa? Eu falei, pode. A gente foi conversando até chegar em casa. Chegou lá, a gente sentou na calçada e continuamos a conversar. Ele falou que queria me beijar, né? Falou que gostava de mim e tal. Muita conversa, gente. Nesse dia a gente conversou até 3 horas da madrugada. Para vocês terem uma ideia como a conversa foi, assim, passou voando. Quando a coisa tem que ser, é assim. E foi assim que a gente se conheceu. Ele pediu para me beijar, eu não queria deixar. Aí foi até engraçado, porque teve uma hora que entrou uma nuvem grande em cima da lua e ele pedindo para me beijar, e eu falei assim: tá bom, se essa nuvem sair de cima da lua, eu te dou um beijo. Eu pensei que não ia sair. Ele falou assim: pois então eu vou soprar e ela vai sair. E ele soprando, né, gente? Era muito engraçado, mas a nuvem saiu de cima da lua. E aí eu tive que beijar, né? E aí depois desse beijo eu gostei tanto que eu devolvi, ele me devolveu de novo, e nisso a gente ficou até 3 horas da madrugada. Quando, enfim, a gente decidiu ir deitar, né? Quando eu tava baixando o portão, que ele já ia um pouco distante, eu vi que ele deu um pulo, bateu o pé no outro, um no outro, né? E gritou, uhul! E eu percebi que ele tava feliz. E eu fiquei tão feliz com isso, eu senti mesmo que ele realmente gostava de mim. Então a partir daí a gente começou a namorar. Ficamos namorando durante muito tempo. Ele foi um namorado muito atencioso. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Era para me ter falado no vídeo anterior, mas na minha adolescência, né, eu muito triste, um dia eu chorando, minha mãe falou assim que tinha visto uma mulher usando aquelas faixas no cabelo, né, tiara, aquelas faixas de pano que usa, e ela disse que a mulher estava usando aqui por cima da orelha, né, essa parte aqui, e falou para mim usar. Eu consegui acho que eu mesma fiz e comecei a usar. Gente, e eu usei isso por anos, muitos anos. Quando eu vim pra cá eu já usava, quando eu vim aqui pra Alto Alegre. Eu usava aqui, né, aquela faixa de pano, pegando por cima da ponta da orelha, pra poder segurar ela assim.
E aí, quando eu comecei a usar, eu percebi que diminuiu os apelidos, né, das pessoas ficaram me olhando tanto. Mas aí teve outros apelidos que eles começaram, ficavam se me perguntando, né, pessoas que não conheciam de antes, perguntavam: por que que tu usa esse pano por cima da orelha? Tu tem a orelha grande, tu tem a orelha de abano e tal. Ficavam sempre curiosas. E eu falava: não, só porque eu gosto e tal, porque meu cabelo é ruim. Inventava alguma coisa, mas na verdade era e por isso mesmo. Aí teve gente que ficava me colocando apelidos, né? A Tiarinha, ou então quando eu se referia a mim, falava: aquela menina da tiara, me chamavam de Tiarinha. Bom, mas assim, quando eu conheci meu esposo, eu já usava, né? Já usava bastante tempo a tiara e ele não se importou com isso. Ele não me perguntava no começo de namoro. Ele foi um namorado muito atencioso, cuidadoso, respeitoso. E acho que por isso que eu me senti confortável, me senti confiante, me senti acolhida com ele. Eu senti que ele realmente gostava de mim. Tanto que antes dele, gente, assim, meus pais, acho que devido a trabalhar muito e na família deles, não, eles terem sido criados assim também, né? Só com muito trabalho, os pais não eram muito carinhosos. Eu não tenho lembranças do meu pai conversar com a gente, né? Chamar a gente para conversar, botar no colo. Eu lembro de poucas brincadeiras que ele fazia comigo, mas assim mesmo só de falar. Não lembro de eu no colo dele. Da minha mãe eu lembro, porque minha mãe é um pouco mais carinhosa, mas também assim, realmente eles nunca falaram assim pra gente: filho, eu te amo, sabe? Chamar a gente pra conversar. E eu também eu não sentia falta, porque a gente não era criado assim, eu não ouvia isso. E eu não sentia falta, que eu também nem falava, né? Eu não sabia o que era isso. Com meu esposo, com pouco tempo de namoro, com alguns meses, né? Ele falou que me amava e eu não soube responder pra ele. Ainda demorou uns dias ele falando que me amava, até pra me poder, enfim, dizer pra ele que amava ele também. Mas foi muito difícil pra mim. Mas depois disso foi muito bom, porque hoje em dia eu falo pra minha mãe que amo ela, eu falo pra outras pessoas que eu amo, e eu também sinto que as pessoas me amam. Hoje em dia eu entendo isso mais um pouco, né? E tudo isso graças a Deus, graças a meu esposo, que ele mandou pra minha vida. Eu acredito que graças a ele que eu ainda tô aqui, porque quando a gente se conheceu, eu tava assim no limite, eu tava caçando uma oportunidade para fazer uma besteira, né, para acabar com a minha vida. E ele, quando ele entrou na minha vida, eu praticamente esqueci isso. Não tô dizendo que ele é uma pessoa perfeita, claro que não. Ele era um garoto muito bonito, ele era novo, mas sempre muito trabalhador, e ele me respeitava. E ele muito bonito, né? Claro que tinha meninas que gostavam dele e aconteceram coisas e tal, mas isso não vem ao caso. Eu sei que a gente continuou namorando, foi muito bom. Eu me senti confortável de falar pra ele, falar como que eu era, falar da minha vida. E ele só me apoiou, ele me ajudou desde o namoro até hoje. A gente namorou 5 anos. Aí teve uma época, né, que eu queria, porque queria ficar bonita pra ele. Aí eu fui embora pro Mato Grosso, tem um irmão lá, e ele falou que lá eu poderia achar um emprego bom, né? Aí eu fui, deixei ele e fui pro Mato Grosso, porque queria arrumar dinheiro pra fazer a cirurgia, pra ficar bonita, sabe? Pra arrumar o cabelo, pra arrumar os dentes. E aí eu fui. Quando chego lá, gente, eu até poderia arrumar emprego, mas eles moravam num condomínio um pouco afastado da cidade. Aí eu teria que ir todos os dias para a cidade, pagando o ônibus para ir, para voltar. Eu teria que comprar comida. Então eu iria terminar ganhando pouco. Aí eu resolvi ficar lá no condomínio mesmo, fui trabalhar de diarista, casas de família. Se não me engano, eu ganhava R$ 200 para limpar a casa 2 vezes, eu ganhava R$ 200 por mês. Então fiquei por lá mesmo. Eu sei que não deu de juntar dinheiro, né, pra fazer o que eu queria. E aí a gente ficou com muita saudade um do outro. E quando foi
Depois de um tempo, ele foi para lá, para onde eu. E lá a gente começou a morar juntos. Em agosto de 2011, que meu marido foi atrás de mim, né, no Mato Grosso, em Sorriso. E lá a gente começou a morar junto. Também não foi fácil. Foi assim, eu e minha cunhada, a gente foi atrás de uma casa para alugar e conseguimos uma casinha pequena, só era sala e cozinha assim, separado por um balcão, e quarto e um banheiro dentro do quarto. Nesse banheiro eu tinha que lavar roupa lá dentro. E ela era na parte do sol lá, era muito quente essa casa. E meu irmão ia arrumar um emprego para ele na fazenda que meu irmão trabalha. Quando ele chegou lá, o emprego não saiu de imediato. Se não me engano, ele passou ainda um mês ou dois em casa sem ter trabalho. E ele saía para procurar emprego na serralheria lá por perto, não achava. Aí eu trabalhando fora. Quando ele chegou, eu já estava trabalhando só numa casa mesmo. Eu ia todos os dias. Aí na hora do almoço eu pegava um pouco de comida e vinha, era longe. Eu vinha deixar para ele em casa. Eu percebia ele triste, porque eu vinha no sol muito quente. Ele não gosta, ele gosta de ajudar em vez de ser ajudado. E eu trazia a comida para ele, depois eu voltava para poder trabalhar de novo. E ele ficava em casa. E eu percebia ele muito triste, eu ficava muito triste com isso também. Mas aí depois de um tempo ele começou, né, a trabalhar nessa fazenda. E eu sei que depois de um tempo ele quis sair desse serviço porque era mexendo com veneno, sabe? Que coloca na plantação. Ele não se sentia bem, também era muito quente. Ele ajeitava tudo e levava num tratorzinho para o meu irmão, colocava na máquina grande para poder colocar, né, na plantação de soja. Eu sei que era difícil, era quente, era muito trabalhoso. Então ele foi procurar um serviço na cidade, conseguiu trabalhar no supermercado lá, grande, foi ser repositor. Nisso ele trabalhou até a gente vir embora de lá, a gente morou lá um ano. E era assim, gente, que a gente ia levando, né? Também com muitas lutas. A gente se via pouco depois que ele começou a trabalhar, que eu saía para o serviço, ele ficava ainda deitado. Quando eu chegava à tarde, ele já tinha ido para o serviço dele. E aí eu ficava sozinha até meia-noite, esperando ele chegar para poder jantar com ele e a gente dormir. Todo dia era essa mesma coisa, a gente só tinha o final de semana juntos. Então estava sendo muito difícil, a gente juntou um dinheirinho e veio embora de novo aqui para Alto Alegre. Aí daqui a gente morou um ano na casa da mãe dele, num quartinho pequeno. A gente passou um ano lá, né? Eu comecei a trabalhar numa loja de material de construção e morando lá e trabalhando fora. Aí à noite eu ajudava na lanchonetezinha deles. Então foi isso, depois desse ano ele conseguiu um emprego em Santo Inês, foi ser gerente numa fábrica de argamassa. Gerente vírgula, gente, porque ele fazia tudo. Chegou a passar noites em claro jogando terra dentro do forno que ficava rodando, né, secando a areia para fazer argamassa. Uma vez eu fui com ele, um trabalho muito pesado, ele tomava de conta dessa fábrica toda. Todos os detalhes era ele, trabalhava muito, muito cansativo mesmo. A gente morou 3 anos lá, eu não consegui nenhum emprego. Pouco que eu conseguia ajudar ele era alguns bordados que eu fiz, né, para vender. Teve uma vez que eu vendi alguns perfumes e assim a gente passou 3 anos lá. São muitas dificuldades, gente. Vocês podem ver que a gente começou a morar, a gente namorou. Eu fui pro Mato Grosso, ele foi atrás de mim, a gente começou a morar juntos lá. De lá a gente morou um ano. A gente veio, voltou pra cá, né, pra Alto Alegre. Morou mais um ano na casa da mãe dele. Depois desse ano, ele arrumou um emprego em Santo Inês, a gente foi pra lá. Ele trabalhou lá 3 anos, eu não consegui emprego. E aí a outra parte a gente se encontra no próximo vídeo para me contar depois quando a gente voltou para cá novamente para Alto Alegre. Aí já foi uma partezinha melhor.